Voltamos e agora a gente vai falar na prática. Como que isso afeta o mercado? Como que é o dia a dia? Bernal, tenho uma empresa, quero fazer um pagamento para o fornecedor meu que está lá na China. Como que isso funciona? Explica para mim bem detalhado para eu ter um panorama das facilidades e de como que isso vai ser. Bom, tem uma empresa, vai ter que fazer com a Bit, hein? Não sabia que você tinha essa empresa, aí vai ter que fazer com a gente, hein? A remessa. Brincadeira. Bom, pessoal, então é o seguinte, se você tem uma empresa hoje, né, e você quer fazer um pagamento internacional, e hoje você está acostumado a ir no banco, né, fazer ali a remessa, entregar os documentos para o seu gerente, aqui na Bit vai ser exatamente o mesmo processo, tá? Então você vai trazer aí o cadastro da sua empresa, né, vai mandar as documentações, um contrato social, estatuto, enfim, aquela documentação realmente de constituição da sua empresa, tá? Também os documentos financeiros da empresa, ou seja, um balanço, faturamento, para apresentar a sua capacidade de envio, para que a gente possa dar um limite operacional, para que você mande, né, os seus recursos para o exterior. Nesse momento, a gente vai validar todas essas informações, a gente vai criar já um limite operacional para você, e aí você vai comprar essa stable. Né? Comprando essa stable aqui com a Bit, você vai ter a opção de ou mandar via stable para o seu beneficiário, que pode estar na China, pode estar em Hong Kong, pode estar na Europa, nos Estados Unidos. Né? Se esse beneficiário tiver uma carteira, um wallet em stable, a gente pode mandar de uma para outra, tá? Não tem problema. Agora, se acaso você precisar que essa remessa, né, ela vá até o seu destino e ela seja convertida na moeda local, também, como a gente até explicou no outro painel, a gente vai fazer essa conversão dessa moeda lá no exterior com um parceiro, que nós temos diversos parceiros aí em diversas partes do mundo, e a gente vai entregar esses dólares, esses euros no canal bancário, que é aquele canal bancário que você já está acostumado a fornecer para o banco. Né, uma conta no banco no exterior, que pode ser no Bank of America, no Commerce Bank, ou qualquer banco em qualquer lugar do mundo também. Tá? Então tem esses dois modelos. A partir desse momento, a moeda ela é liquidada na sua conta de destino e a operação seguiu o seu fluxo da mesma maneira, mais rápida e mais barata, porque você está aqui fechando com a gente na Bitbank. Eu acho que só para complementar um ponto do Bernal no fluxo 1, muita gente tem medo justamente dos criptoativos e do envio de stablecoins por conta dessa parte de pagamento, porque quando se transfere para uma wallet, e aí voltando para o Technicase, o pagamento ele vai acontecer na blockchain e ele vai para aquele endereço. Só que, por vezes, algumas blockchains têm endereços similares ou parecidos ou diferentes, e uma vez que você envia, não há possibilidade de trazer esses fundos de volta, então esse dinheiro é perdido ou vai para conta errada, coisa e tal. Existem alguns mecanismos parecidos, então se você está falando de blockchains, aí no Technicase de novo, que são Ethereum Virtual Machines, que é, por exemplo, o exemplo da Hyperledger Besu, que foi o projeto que o Banco Central decidiu inicialmente construir o Drex em cima. Todas elas partem de um mesmo princípio, então em teoria você conseguiria ainda recuperar, caso você tivesse enviado só entre blockchains EVM parecidas, você conseguiria até recuperar de certa forma. Mas esse é um ponto sensível que muita gente fica com medo das stablecoins e etc, especialmente para fazer esses pagamentos, mas como o Bernardo explicou, se você vai fazer fiat para fiat, se você quer enviar real para chegar euro na outra ponta, mas o seu foco é só ganhar agilidade, ter um custo menor e ter mais transparência para o seu negócio, com isso a gente consegue colocar blockchain no meio e você não precisa ter todos esses medos, isso não precisa ser um impeditivo para você usar stablecoin nos seus pagamentos. Com tudo isso, a gente consegue aqui dentro da Bit realizar esse pagamento de ponta fiat para ponta fiat, sem você ter esse medo ou essa preocupação. Então essa é uma coisa que com certeza nos comentários já vi. Então não, mas ainda acho que culturalmente o pessoal vai se acostumar e vai se adaptar a usar stable, né? Ou seja, transacionar mesmo stable, mas como a gente falou, né, Matheus? Pessoal, é um momento cultural, tudo vai mudar aos poucos, né? As pessoas começam a ter mais tranquilidade de fazer transações em modelos diferentes. Então ainda, eu acredito que a grande maioria deve demandar que a remessa seja ainda liquidada em moeda fiduciária, né? Que seria dólar, euro, mas eu acredito muito que vai haver uma mudança cultural muito grande, né, ao longo dos próximos anos, que as pessoas vão começar vai se tornar mais aceitável transacionar por meio de stable, né? Então, de repente, você não vai nem precisar converter mais aí a moeda numa moeda fiduciária. Legal, então a gente está entendendo bastante aqui como funcionam os fluxos. Alexandre, se você pudesse resumir aqui para a gente, explicar de forma bem simplificada, quais são as vantagens no final de usar stablecoin? Boa. Eu acho que a turma já resumiu bem, mas tentando fazer um compilado aqui das informações. O principal benefício que muita gente do mercado começou a olhar para stablecoins por conta disso é a redução dos custos operacionais.
Então, se você vende um mercado cambial tradicional, você está acostumado a pagar uma série de taxas, tanto para a corretora, e tributos também. Por exemplo, IOF. Com esse aumento do IOF, praticamente todo o mercado surtou e começaram a querer buscar alternativas. Então, a stablecoin vem justamente como uma alternativa para o aumento do IOF. Segunda vantagem, que é muito clara, é a velocidade que essa transação acontece. Então, quando você faz um pagamento através de stablecoins, ele pode chegar em minutos, né, no país destino por exemplo, seja qual for, Estados Unidos, Europa, a Bit tem vários países que ela consegue fazer liquidação bancária. E o terceiro, de fato, como o Matheus falou, é a transparência nesse pagamento. Então a gente tem rastreabilidade de ponta a ponta. A gente consegue identificar quem fez o pagamento, quem recebeu e puxar várias cadeias atrás de onde veio esse dinheiro e para onde ele vai também. Legal. A gente ouviu bastante aqui das vantagens e tudo, mas a gente sabe que o mercado de câmbio não é para amadores, né? Como que a gente lida com a estabilidade cambial? O stablecoin pode ajudar de algum jeito? Claro, boa pergunta, muito boa. Inclusive, a estabilidade, né, o que sempre as pessoas buscaram há muitos anos atrás, inclusive, né? Tanto é que a gente tinha ali o padrão ouro, né, que as pessoas buscavam alguma estabilidade, uma moeda que fosse ali uma moeda de referência. Depois o dólar acabou se tornando essa grande potência de ser uma moeda mais estável, né, até porque está lastreada ali num país que é uma mega baita potência. E essa busca parece que está começando a acontecer de novo, né? Porque o dólar também já começou a ser, às vezes, até um pouco mais questionável. O stable, ele surgiu também com essa possibilidade de ser uma moeda, né, que tem um lastro mais seguro, né, uma estabilidade maior em relação a criptoativos, né? O próprio Bitcoin, por exemplo, que tem essas oscilações tão bruscas, né? Mas ainda o stable ele tem esse lastro sobre o dólar, que é uma moeda forte, tá? O que pode acontecer, né, com esses modelos de criptoativos, pode ser que a gente crie ou surjam modelos que também tragam outro tipo de laço. O stable, em específico aqui que a gente está mencionando, ele tem o laço do dólar, que teoricamente hoje é uma moeda que dá uma estabilidade para o mundo todo. O Matheus pode até complementar o porquê, né, que ele tem, por exemplo, a paridade, né? Hoje o stable ele está muito colado, tá, pessoal? Se você pegar o valor, quanto vale um SDT, um SDC em relação ao dólar, ele está coladinho praticamente com o valor do dólar. Vocês podem comparar, inclusive às vezes pode acontecer do stable estar maior até, valendo mais do que o próprio dólar. Então você vê que, olha, já está tendo um caminho. Imagina que se hoje a gente tiver mais stables negociados do que o próprio dólar, daqui a pouco o stable vai ter mais estabilidade se bobear do que o dólar, né? Então você vê que curioso que pode acontecer com o mercado, obviamente que as proporções ainda são muito, muito diferentes, né, de volumes de negociações, mas a tendência é que se culturalmente as pessoas começarem a usar mais o stable, a gente pode ver um cenário aí diferente em relação a isso. Você falou de variação em relação ao dólar. Quanto é essa variação? Porque não era 1 para 1? Agora a gente vai entrar num tópico mais técnico de composição de reserva. Polêmico. Por exemplo, a Circle, ela viveu um caso muito interessante. Porque muita gente começou a aceitar mais a Circle, especialmente porque a Circle é reserva, é dinheiro em banco americano, rendendo juros e título do governo americano, só. Quando a gente vai para a Tether, por exemplo, usa reserva em ouro e reserva em Bitcoin para lastrear uma parte do dólar, e aí por isso que às vezes vale. Quando o Bitcoin sobe muito ou o ouro sobe muito, o valor das reservas totais, comparado, se dolarizasse tudo isso vendendo no mercado tradicional, valeria mais do que $1, valeria 1,01 dólar, por exemplo, pelo volume. Então, isso é um caso que aí acabam que as stables acabam tendo mais valores a depender da composição das reservas que lastreiam esse stable. A Circle, por outro lado, optou, não, eu quero mais seguro, eu quero ter dinheiro em banco. Ela só não contava com o SVB um tempo atrás, ia quebrar, e ela tinha 20 bilhões de dólares lá. E aí a Circle, um dia, acho que bateu 70 centavos de dólar, a mesma stable, porque se o governo americano não intervisse, ou se alguém não comprasse, ou se os depósitos creditados não fossem, como estava muito acima lá, eles têm um FGC parecido nos Estados Unidos, estava muito acima dos 250 mil dólares, todo aquele valor seria perdido. Ou seja, não existiria mais 1 para 1 com base no dinheiro que estava no banco. Contudo, o Banco Central Americano interviu, tudo aconteceu da forma mais tranquila possível, e aí depois a stablecoin da Circle voltou a ser negociada e hoje é negociada a $1 novamente. Então, quando a gente vê esse caso, teve gente que ganhou variação do stablecoin num fato atípico, que foi a liquidação de um banco. Hoje, quando a gente está gravando, o Banco Central fez uma liquidação extrajudicial de um banco, e quando a gente para ver, é um movimento raro, mas não é impossível de acontecer, e pode afetar as stables, mas no caso da Circle, afetou temporariamente, mas o governo americano interviu, todos os depósitos foram honrados, a stable continua valendo 1 para 1. Então, tirando quando tem esses macro eventos de mercado, então
uma liquidação de um banco, a falência de um banco abruptamente, esses eventos sistêmicos, que foi até de onde surgiu tudo isso, depois da crise de 2009, quando o Satoshi decidiu fazer o white paper do Bitcoin, as stables estão sempre próximos ali de 1 para 1, a da Circle costuma sempre ser 1 para 1, e a de USDT fica de 0.997 até 1.003 normalmente. Então, para efeito de dia a dia, acaba não tendo tanto essa diferença. Não fica tão descolada, né? Fica Exatamente. bem... Então, a gente está vendo que, apesar dessa instabilidade bem específica de mercado, o mercado se arranja e dá para a gente confiar nessa paridade do 1 para 1 para fazer negócios de empresa para empresa, né? Sem dúvida nenhuma, 100%. stable é uma moeda super segura. Vamos falar um pouquinho agora nesse bloco sobre compliance. Quando surge uma tecnologia nova, a gente sempre entende que tem esse impasse, né? Segurança, inovação. E como é que o mercado está se adaptando? Como que está funcionando essa parte de compliance? Alexandre, agora a pergunta é para você. Bora. Diante desse cenário que eu coloquei aqui, quais são os principais desafios de compliance dentro de pagamentos cross-border com stablecoins? Legal. Eu vou ser repetitivo aqui um pouco nesse começo para dizer que stablecoins, de fato, já estão sendo utilizadas como uma infraestrutura real de pagamento. A Bitbank, por exemplo, utiliza de USDT e USDC para viabilizar pagamentos internacionais com custos muito menores e com maior agilidade que o mercado de câmbio tradicional. Agora, do ponto de vista de compliance, a gente não pode deixar isso virar uma terra sem lei, né? Eu acho que o principal desafio é que a gente está de frente de uma tecnologia global, 24/7 e sem fronteiras, enquanto as legislações ainda são nacionais, ou seja, cada país tem sua regra. Então o que a gente precisa garantir é que a stablecoin não está sendo utilizada como um atalho para a lavagem do dinheiro. Então, se eu pudesse, acho que destacar alguns tópicos, os principais desafios que o compliance tem ao lidar com ativos digitais, eu farei isso em 4. Primeiro, identificação de origem e destino de recursos. A gente precisa garantir que a entrada de dinheiro através de stablecoin e depois seu retorno para o sistema financeiro tradicional tem origem e destino lícito. E, claro, segue todas as normas e diretrizes do Banco Central no que diz respeito à prevenção à lavagem de dinheiro. Segundo, a regulamentação é extremamente nova. A Lei 14.478 trouxe no Brasil o marco legal dos criptoativos e o Banco Central vem desenhando as regras específicas para as sociedades prestadoras de serviços de ativos virtuais através das resoluções 519, 20 e 21, que passam a entrar em vigor a partir de 2026. Claro, na prática isso traz muito mais segurança para o mercado, mas também exige uma adaptabilidade rápida das empresas que atuam nesse setor. Terceiro desafio é que a gente está lidando diariamente com operações cross-border, ou seja, a gente precisa considerar não somente a legislação nacional, mas fatores como pessoas expostas, listas de sanções, jurisdições de destino que apresentam maior risco, tudo isso para garantir que a gente está em linha com as regulamentações do Banco Central. E quarto desafio, eu acho que é rastreabilidade versus a privacidade do usuário. Porque o Bitbank sempre foi conhecido no mercado por ter ótimos controles de compliance. Mas no fim do dia é muito difícil, né, da gente conseguir identificar a titularidade de determinada carteira e associar essa titularidade ao registro de um cliente específico. Então, resumindo esses 4 desafios, eu acho que o compliance precisa enfrentar esse desafio de utilizar de toda a tecnologia sem abrir mão dos controles. Uma analogia que eu sempre brinco é que a gente quer a velocidade, mas a gente também quer ter cinto de segurança, airbag e freio de mão se forem necessários. Legal. E me fala uma coisa, você falou da regulamentação que saiu agora. O Banco Central se preocupou muito com compliance nessa regulamentação? Ele falou de stablecoin? A gente, no Brasil, tem a sorte de ter um Banco Central extremamente consultivo. Então, antes dessas resoluções 19, 20 e 21, ele abriu consultas públicas, 109, 110 e 111, para colher contribuições do mercado, né? E, de fato, no que diz respeito à compliance, as normas do Banco Central já são definidas, né? Principalmente a Circular 3978 e a Carta Circular 4001, que desenham as regras que as instituições financeiras devem ter para atuar nesse mercado. O que a gente vê na prática é que a BIT ela sempre teve uma postura profilática, né? No sentido de antecipar a decisão e sempre com controles muito robustos no que diz respeito à compliance. Então, a partir da entrada em vigor dessas normas, a gente vai fazer algumas adaptações, mas no que diz respeito a controles e reportes, a gente sempre esteve de acordo e em linha com as mesmas coisas que instituições autorizadas fazem. E essas práticas, como que são aplicadas, assim? Como que
eu faço o ponto do conhecer o cliente, o KYC que a gente fala, a prevenção da lavagem de dinheiro. Como que isso é implementado? Boa, essas duas siglas aí, elas parecem um pouco complexas, né? QIC é Know Your Client, ou seja, conheça seu cliente. Basicamente obriga toda instituição a entender, a identificar, qualificar e criar critérios de risco específico para determinado cliente, ou seja, conhecer o relacionamento que você tem com ele. E EML é prevenção à lavagem de dinheiro, ou seja, uma série de ferramentas que toda instituição deve ter ao seu dispor para garantir que ela não está sendo objeto de lavagem de dinheiro ou de financiamento do ilícito. Agora, em termos de regulação, a gente tem no Brasil as resoluções, né, a gente tem a Lei 14.478, que traz o marco legal dos criptoativos, a Carta Circular 3978, a Circular 4001, né? E em termos internacionais, a gente tem de seguir, né, as melhores práticas e também as recomendações do GAFI. Então a gente consegue ter muito mais segurança no mercado a partir dessa regulamentação que saiu, né? Para fazer novos negócios. Com certeza. Isso. O Ale acho que acompanhou também a parte do câmbio, né, Ale? Sim. O quanto o câmbio foi se desenvolvendo com atuações do Banco Central, tá? Então, antigamente, não tínhamos nem associações, depois veio a associação, né, representando aí os profissionais de câmbio, foi criado um selo também, né, de autenticidade para os profissionais de câmbio, para as instituições que trabalham com câmbio, e agora com as PSAVs, né, que são as prestadoras de serviços de ativos virtuais, eu acredito que a própria regulamentação ela vai para ir para esse sentido também, de ter ali um selo de autenticidade também, para trabalhar com câmbio nessa parte de prestadoras de serviços de ativos virtuais. Os profissionais também, muito provavelmente, vão, né, ter que ter ali um selo de capacidade técnica. Então, tudo isso, como a gente falou, tudo isso no mercado está sendo desenvolvido, está caminhando para um cenário novo que vai trazer cada vez mais conforto e até mesmo as próprias regulações que saíram últimas têm trazido esse conforto para quem está trabalhando com empresas assim. Até mesmo para você se sentir confortável de falar, poxa, vou trabalhar com aquela empresa, né? Quem é essa empresa? Ela está regulada? Não está? Né? Ela tem que cumprir com quais exigências, né, que vão me trazer uma segurança de deixar meu dinheiro com essa empresa. Então, acho que isso é importantíssimo também, né, acaba indo em contra que o Ale está comentando sobre a regulamentação. Total. E um detalhe muito importante, né, que reforça um pouco aquela minha fala do Banco Central ter um perfil muito consultivo, é o fato de que nas consultas públicas, as corretoras não estavam autorizadas a pedir a licença de SPSAV. E agora, com as resoluções, a corretora ela pode fazer no próprio CNPJ. Perfeito. Muitas antes dessas resoluções estavam abrindo CNPJ de serviço e cadastrando sua conta. Agora não, as próprias corretoras podem solicitar essa autorização. Então, facilita muito para o mercado, né, atuar como um todo. Sem dúvida. E o Banco Central dando mais até capilaridade, né? Então, Total. se ele está com essa ideia, poxa, o próprio órgão regulador está demonstrando, né, uma boa vontade de colocar mais players no mercado para ofertar esses serviços para a população, então isso é um sinal aí de que realmente faz todo sentido a utilização de stable aí no cenário do mercado financeiro. E além disso, quando o Banco Central entra e coloca também as corretoras, ele coloca uma capacidade que muitas delas vão ter que desenvolver e que aí a BIT também pode apoiar, que é justamente a de infraestrutura técnica e tecnológica para lidar com os arquivos virtuais, que é uma questão muito específica, por toda a questão de custódia de wallet, toda essa parte de regulamentação que impacta até no capital social, que vai ser bem elevado. Então, com tudo isso, a BIT também hoje tem um serviço de Crypto as a Service justamente que pode apoiar essas corretoras nesse nível, a atingir essas metas regulatórias, a atingir todos esses objetivos e como formalizar essa tecnologia. A gente tem um produto para auxiliar corretoras que tenham interesse em fazer suas operações de criptoativos através de sua própria corretora para oferecer tecnologia para seus clientes. Ponto importante também é que a partir de fevereiro de 2026, essas empresas elas podem solicitar autorização. E elas vão poder ter uma autorização transitória caso comprovem que já estavam negociando criptoativos. Então você, corretora de câmbio, empresa que tem interesse a fazer esse tipo de atuação no mercado, você precisa adaptar todo o seu ecossistema para conseguir em fevereiro provar para o Banco Central que você já estava transacionando com criptoativos. E isso a BIT pode te ajudar, tanto na elaboração de políticas, formulários, etc., para que você consiga em fevereiro comprovar essa atuação, né, junto do Banco Central e solicitar essa licença transitória. Muito bom. E essa regulamentação que saiu, acho que a gente precisa enfatizar aqui, que ela é muito boa para novos negócios entre empresas, mas traz uma segurança enorme para a pessoa física, né? Porque, eu quero comprar Bitcoin, onde que é o lugar seguro? Agora que eu sei que tem as VASPs, né, as prestadoras de serviço com ativo virtual, já regulamentadas, já com licença, eu me sinto muito mais segura. Agora,
não vou sumir com o meu dinheiro, né? Amanhã eu posso dormir mais tranquilo e a gente espera que isso aumente a adoção de criptomoedas aqui no Brasil, né? Com Total. certeza vai. Acho que ter justamente essa norma e ter a regulamentação e ter os entes regulados traz muita segurança para o mercado, especialmente o mercado de cripto, que infelizmente foi inundado com diversos criminosos e diversas Mas outras. isso o mercado de campo também tem, viu? Ó, eu vou falar que mercado. o pessoal fala de cripto, mas o mercado de campo sempre foi muito traumático, né? Eu trabalhei muitos anos em instituições financeiras de grande porte, e sempre teve, é que no final das contas, o que você publica, você tem que provar o contrário no final das contas, e acho que agora a gente está tendo esse trabalho de desmistificar um pouquinho, né, essa imagem dos stables, do mercado de criptativos. Né? E com certeza a regulamentação traz muita segurança e ajuda a tirar esse selo ou esse preconceito que muitas pessoas têm sobre o mercado. Com certeza. E eu gosto de falar que a fraude, ela não depende da tecnologia, né? Eu cresci desde pequenininha ouvindo a história do amigo do meu bisavô que chegou lá no interior de São Paulo e ele vendeu uma praça. Caramba! Foi um golpe. Assim. Ele vendeu uma praça, não tinha tecnologia nenhuma. Então a gente não precisa disso. Então não dá para falar que no mercado de criptomoedas tem muita fraude, aumentaram as fraudes por causa do mercado de criptomoedas. Gente, fraude sempre teve. Não precisa de blockchain, não precisa de nada disso, né? Sem dúvida. E a gente está falando de segurança. Alexandre, como que as empresas estão fazendo essa questão da auditoria para ter essa transparência, para garantir essa transparência? Como funciona? A gente comentou aqui como as empresas estão garantindo mecanismos de segurança, como conheça o seu cliente, prevenção à lavagem de dinheiro. Ok. Mas e para o usuário final? Como que isso chega na gente? Tem algum desafio? Tem uma fricção? Como que chega? Boa, essa aí é a pergunta de $1 milhão, né? Porque se a gente aperta muito nos controles, o cliente desiste antes sequer de terminar o cadastro. E se a gente relaxa, vira risco regulatório. Então, para mim, o equilíbrio está na equipe de compliance desenhar junto com o time de produto a experiência do usuário antes do lançamento do produto e não depois. Né? Na Bit, isso se resume na gente identificando o uso real desse cliente. Tá? Na minha experiência, eu entendo que quem faz pagamentos internacionais utilizando stablecoin quer duas coisas: velocidade e previsibilidade. Por isso que eles não gostam de ficar o dia inteiro trocando e-mails por conta de um documento. Né? E para sanar esse problema, a gente tende a solicitar a maior quantidade de exigências possível, de forma clara e digital, já no início do relacionamento, no cadastro. Outra coisa que é um diferencial muito grande é que a gente explica o porquê dessas solicitações para o nosso cliente. Na verdade, a gente quer andar de mãos dadas com ele, para evitar fraudes, evitar bloqueios de autoridades externas, de bancos internacionais, e evitar problemas com a receita. Então, quando o cliente entende que, na verdade, o compliance não é uma burocracia chata, mas, na verdade, é uma parte da prestação do serviço que a gente está fazendo, ele começa a ver a gente como amigo. E outra coisa que é importante também é que a gente não trata todo mundo igual. Então, o microempreendedor que quer fazer transferências de volume baixo para países que a jurisdição tem baixo risco para lavagem de dinheiro, a gente vai exigir muito menos controles do que a gente exigiria para um cliente com um perfil de alto risco. Né? Então, assim, no fim do dia, equilibrar compliance e experiência do usuário é transformar regulação em design de produto. É fazer com que o cliente sinta que atrás da simplicidade tem um arcabouço de segurança e governança. É aí que a gente acertou a mão. Uma jornada customizada, né? Pode Exatamente. dizer assim, né? A gente customiza aí a jornada do cliente na Bitbank para que ele tenha uma experiência mais fluida e mais amigável dentro daquele risco que ele representa dentro da operação que ele está executando, como a própria regulamentação diz, que hoje você tem que ter uma matriz de risco para você olhar realmente aquilo que precisa ser olhado. Senão você perde tempo olhando coisas que não tem risco nenhum. E não dá para falar que é algo totalmente novo, né? Porque no sistema bancário tradicional, o usuário já passa por um processo de compliance. Né? O dinheiro que ele está depositando na Bitbank para comprar um stable já circulou no sistema financeiro, né? Então, exatamente. A gente supõe também, minimamente, que esse dinheiro ele já saiu de alguma origem que já deveria ter sido verificada, mas mesmo assim a gente tem, obviamente, nossas obrigações de fazer ali toda a diligência. Mas
todo esse fluxo nos traz também um certo conforto, né? Sim, a gente já tá acostumado, né? Eu preciso de fazer a selfie, o documento e etc. Então, todos os trâmites do sistema financeiro tradicional que mexe com dinheiro, a gente também está mexendo com dinheiro, né? A gente também precisa de tudo isso. Sem dúvida. E quando a gente fala de segurança, tem uma questão muito importante que é a da transparência, né? De garantir a transparência. Porque tem aquele mito. Ah, porque cripto é tudo anônimo. Ah, porque cripto não dá para rastrear. O que é uma bela de uma mentira, né? A gente tem a rastreabilidade aí como os pontos principais do blockchain. E como que a gente garante essa transparência? Boa. Quando a gente fala de cripto, confiança ela não pode ser só um slogan. Né? Ela tem que se mostrar verdade em controles, em trilhos de auditoria e também, claro, no nosso relacionamento com o órgão regulador. Na BIT, isso se mostra muito verdade, primeiro na transparência operacional. Ou seja, toda transação que ocorre dentro do ecossistema da BIT, ela é registrada em trilha de auditoria. Então a gente sabe quem fez, quando fez, de onde veio essa transferência e para onde vai. Isso vale tanto para cripto quanto para fiat. Claro que, conforme a turma já mencionou, para cripto é muito mais fácil. Porque a gente tem uma rastreabilidade facilitada pela própria tecnologia e também porque as informações são públicas, né? Então, o trabalho da instituição, de fato, é somente identificar essa transferência e vincular essa transferência a determinado cadastro de um cliente. Né? Na BIT, isso num plano prático se resume em um belo programa de compliance, políticas formais de prevenção à lavagem de dinheiro, registro das transações, registro dos cadastros, monitoramento 24/7, automatizado de todas as transações que acontecem e, claro, uma equipe de monitoramento 100% dedicada à análise de alertas. E tudo isso de forma auditável. Então, no fim do dia, para a gente, manter auditoria e transparência não é somente para agradar o órgão regulador, também, mas a gente quer que o cliente durma tranquilo. Se o Banco Central solicitar alguma informação ou documentação para a gente, é fácil de entregar. Mas quando o cliente sente que por trás da plataforma tem segurança e conveniência, e não somente volume a qualquer custo, ele fica muito mais confortável também. E nessa questão da rastreabilidade, a gente tem ferramentas para rastrear as transações, não tem? Ferramentas complexas. Sim. Fala um pouquinho disso para gente. Hoje em dia a gente tem diversas ferramentas no mercado, né, e a gente utiliza delas justamente para entender, né, de onde veio esse dinheiro e para onde ele vai. Graças à tecnologia blockchain, a gente consegue vincular uma transação a uma série de transações. Então, quando a gente coloca uma carteira, coloca uma wallet nessas ferramentas, a gente vê de onde veio esse dinheiro e cada etapa e por onde ele passou. Então, se ele tiver qualquer vinculação com financiamento ao terrorismo, coisas ilícitas, a gente vai conseguir identificar já nessa análise através dessas ferramentas. E se eu puder completar, a gente tem os endereços que estão atrelados a algum tipo de fraude, eles são marcados, né? Então, se chega dinheiro desse endereço, ou se alguém quer fazer alguma transação relacionada a ela, a corretora nem pega, né? Aquilo nem chega. Então, nessas ferramentas, a gente consegue ter essa viabilidade dos endereços que estão sendo utilizados. E daí a gente corta o mal pela raiz, né? A auditoria, ela vai preceder essa transação. Total. E comparando com o mercado financeiro tradicional, né, se você está com uma nota de R$10 ali, você não sabe. Se ela foi utilizada para tráfico de drogas, financiamento ao terrorismo, você paga seu pão, o cara recebe e, de fato, não tem como ele entender de onde veio esse dinheiro. A blockchain é diferente. Existem carteiras que já são tagadas, né, que tem red flags, e quando o dinheiro chega através dessa carteira, a gente nem se envolve. Legal, a gente entendeu um pouquinho como funciona a parte de compliance, esse é o final do segundo bloco. E no próximo bloco a gente vai entender se tem alguém realmente utilizando stablecoin, se é algo que está muito na teoria. Vamos entender o tamanho desse mercado.